A última contribuição, então, que a gente vai ver para o aumento da resistência mecânica de materiais metálicos aqui, que seria as principais aqui, é a componente de endurecimento por precipitação, tá? Uma outra que a gente vai deixar de ver aqui seria o efeito de compósitos, tá? A gente vai deixar isso, acho que o curso tem até uma disciplina só de materiais compostos, a gente não vai ver aqui especificamente, tá? Mas tirando essa contribuição de materiais compostos, cada material carregando parte da carga, carregando parte da deformação, a gente está olhando aqui só para dentro do material metálico, né? Porque a gente poderia considerar mais ou menos o material metálico como um meio relativamente homogêneo, né? Não é totalmente homogêneo, porque tem precipitados, tem solutos, mas a gente vai ver isso aqui como sendo o material metálico em si, essa última contribuição, que é a componente de precipitação. Tá? Todas as outras, olhando para o material metálico como separadamente, você conseguiria a maioria delas, dividir de uma forma ou de outra nessas componentes que a gente está vendo aqui. Tá? Então, essa componente de endurecimento por precipitação, diferente das outras que a gente viu até aqui, ela tem alguns materiais que ela simplesmente não está presente. Todas as outras que a gente viu até aqui, a gente pode controlar a microestrutura para exibir mais ou menos, né? Ou, por exemplo, solução sólida, controlar a composição. Mas o endurecimento por precipitação, não. Tem algumas ligas que simplesmente não vão exibir endurecimento por precipitação. Tem algumas que o endurecimento por precipitação vai ser extremamente importante, em algumas até tem uma pequena contribuição, não é tão grande, porque os precipitados não têm uma característica morfológica que fazem com que o aumento de resistência que eles causem seja significativo. Então vamos começar pelo que é o endurecimento por precipitação. A ideia é a gente aumentar a resistência mecânica a partir da formação ou precipitação de uma segunda fase que vai se formar no estado sólido. Então vai se formar durante um tratamento térmico, que a gente vai chamar então de tratamento térmico de envelhecimento. A gente vai ter o surgimento dessa segunda fase, que está precipitando então a partir de uma solução sólida supersaturada. Seria igual a gente pegar um copo de água com açúcar que passou do limite de solubilidade, aquece no micro-ondas, por exemplo. A gente consegue misturar esse açúcar, depois se a gente resfria isso, esse açúcar começa a precipitar de novo nessa solução. É exatamente isso que a gente está fazendo, vai fazer então com esses materiais. A gente vai colocar eles não no micro-ondas, mas coloca no forno, faz uma solubilização de tudo e depois deixa numa temperatura menor para precipitar uma segunda fase. Então, esse conjunto é o que a gente chama de tratamento térmico de precipitação. Então, a importância aí desse mecanismo de endurecimento por precipitação, por mais que seja um mecanismo que a gente consegue induzir em praticamente qualquer classe de ligas metálicas, não em qualquer liga, mas em qualquer classe, por exemplo, algumas ligas de cobre a gente consegue precipitação, alguns aços a gente consegue precipitação, não todas as ligas de cobre, não todos os aços, mas em alguns deles a gente consegue. Mas ele tende a ser especialmente importante em ligas leves de alumínio, magnésio e em superligas de níquel. Então, o que todas essas ligas têm em comum é todas elas são muito usadas na indústria aeronáutica. Então, todo o boom que a gente experienciou aí no último século da indústria aeronáutica, né, que passou a ser uma coisa que era só um interesse, né? O homem conseguiu voar para ser uma parte do nosso cotidiano, né? Eu não sei com que frequência vocês viajam de avião, mas cada vez mais, principalmente depois que vocês se formarem, vai ser uma coisa cada vez mais do cotidiano de vocês, dependendo do emprego que vocês tiverem. Mas tem gente que viaja de avião todo dia, né? Não é nada de outro mundo mais, é uma coisa extremamente corriqueira, né? Entre aspas aí, principalmente em países desenvolvidos aí. Então, todo esse boom da indústria aeronáutica só foi possível
por causa do desenvolvimento de materiais, de ligas de alumínio e ligas de níquel, que veio aí suportando as necessidades dessa indústria. Então, quando é possível a gente ter um endurecimento por precipitação? Eu tenho que ter algumas características que são cumpridas, tá? A primeira, essa primeira que seria os itens 1 e 2 aí, diz respeito ao diagrama de equilíbrio de fases, tá? Se eu olhar um diagrama de equilíbrio de fase, eu já consigo saber se esses itens 1 e 2 se cumprem ou não. Vamos entender o que significa. Bom, se eu olhar um diagrama cobre-níquel, está aqui o meu diagrama na esquerda, percebe que eu não consigo ter nenhum daqueles dois itens, que são ter um grande nível de solução sólida de um elemento no outro. Se eu olhar esse, eu tenho, né? Se eu olhar, então aqui está líquido, aqui está a fase CFC, essa fase alfa, eu tenho um grande nível de solução sólida. Mas a solubilidade tem que decrescer rapidamente com a temperatura. Se eu olhar aqui, eu vejo que isso não acontece, né? Eu tenho uma solução sólida completa até quase qualquer temperatura, até a temperatura ambiente. Então, eu não consigo precipitar nenhuma segunda fase, eu continuo com uma fase só, independente da composição. Agora, se eu olhar o alumínio-cobre, percebe que esse grande solução sólida é um pouco relativo, né? Aqui eu tenho aí um limite de solubilidade de uns 6%, mais ou menos, né? Em porcentagem em peso. Em porcentagem atômica dá até menos que isso. Eu tenho aí um nível de solução sólida, mas se eu abaixar a temperatura, essa solubilidade decai muito com a temperatura. Ou seja, eu consigo pegar um material, aquecer ele. Então, pensa que eu tenho uma composição constante aqui em 4%, por exemplo. Eu consigo aquecer ele aqui a 550 graus, dissolver tudo que eu tenho, fico com material monofásico aqui, CFC. Depois, se eu manter ele aqui a 300 graus por um certo tempo, eu vou ter a formação de uma segunda fase aqui, essa fase θ. Tá? Na verdade, eu vou ter outras fases metaestáveis formando antes, mas vocês vão ver isso aqui só lá na parte de ligas de alumínio mais para frente. Por enquanto, vamos pensar que é a fase θ mesmo que está formando. Então, eu consigo ter essa formação de uma fase aqui através desse tratamento térmico numa temperatura intermediária. Então, essa era a primeira característica. Então, várias ligas vão ter essa característica. Sempre que isso acontece, eu vou poder ter a formação de precipitados ali dentro da minha liga. Só que agora, esse terceiro item diz se esse endurecimento por precipitação vai ser alguma coisa efetiva ou não. Né? Nem todo precipitado vai aumentar a resistência mecânica de forma efetiva. Pode mudar alguns poucos megapascal. Para ele realmente impactar a resistência mecânica, ele tem que ser capaz de formar precipitados que formam interfaces coerentes, porque esse tipo de precipitado ele tende a ter um crescimento lento e ter uma alta taxa de nucleação. A ideia aqui é eu ter uma distribuição o mais fina possível de precipitados dentro do meu material, tá? Até se for precipitados que não formam interface coerente, mas for super refinado, a resistência mecânica também vai ser muito grande. Então, esse interfaces coerentes aqui, não necessariamente, tá? Mas a ideia desse 3 aqui é que essas duas condições, ter uma alta taxa de nucleação, e se essa palavra não faz muito sentido para vocês ainda, nas duas próximas aulas vai fazer um sentido maior, e ser capaz de formar interfaces coerentes, são condições aí comuns para a gente conseguir uma distribuição super fina de precipitados. Tá? Então, o que é essa interface coerente? Se eu pensar que eu tenho aqui em cinza claro os átomos da minha matriz, a hora que eu formo um precipitado, se eu tiver uma correspondência aqui, uma continuidade da rede da matriz para o precipitado, eu tenho uma interface coerente. Então, o que essa figura está tentando mostrar é que esse precipitado aqui teria um parâmetro de rede diferente do da matriz, ela vai causar distorções elásticas aqui nessa matriz. Então, esse precipitado com essa interface coerente aqui, ele vai causar distorções elásticas aqui ao redor da matriz. Tá? Então, essa distorção elástica, por exemplo, vai interagir com a discordância.
Tá? Não é só esse jeito que esse precipitado vai interagir com a discordância, vai interagir de outros jeitos que a gente não vai ver aqui para não entrar num nível de complexidade muito grande. É só a gente ter em mente que esse tipo de precipitado aqui, tá, tende a gerar aumentos de resistência maior. A outra opção seria se essas duas redes não têm relação nenhuma, tá? Essa figura aqui dá a ideia que esse precipitado está destacado da matriz, ele não está, né? Ele estaria junto, mas é só para dar a ideia que eu não tenho uma continuidade da rede cristalina da matriz no precipitado, tá? Ele é incoerente, essas redes aqui não têm relação nenhuma. Então, sempre que eu tenho então um precipitado que é capaz de formar em distribuições finas e homogêneas, eu tenho um endurecimento por precipitação efetivo. Então, se eu pensar aqui nessa formação de precipitados, vamos pensar primeiro a partir do líquido. Solidifiquei, formei os grãos, tá? Se eu passo abaixo aqui dessa temperatura, que vocês se lembrarem, chama temperatura solvos, eu vou ter então a formação aí desses precipitados. O jeito mais comum de eu fazer a formação desses precipitados, na verdade, é eu parto de um material que tem uma certa microestrutura inicial, provavelmente toda deformada aqui, tá? Se foi um material que foi conformado. E aí eu faço primeiro o que eu chamo de tratamento de solubilização, que consiste em eu aquecer esse material dentro do campo monofásico da matriz ali. Aí eu resfrio esse material e eu faço tratamento térmico de envelhecimento, que seria aquecer ele numa temperatura intermediária aí, onde eu tenho o campo bifásico e aí eu tenho a formação de precipitados finos dentro do grão. Essa palavra finos aqui é fundamental. Esse tratamento de envelhecimento aqui, esse caso aqui a gente aqueceu até 200 graus, eu chamaria de envelhecimento artificial, porque eu estou forçando esses precipitados formarem. Se eu fizesse em ligas de alumínio, eles envelhecem também a temperatura ambiente. Isso chamaria envelhecimento natural, tá? Então também é possível, como o alumínio tem um ponto de fusão mais baixo, ele envelhecer a temperatura ambiente. Então, a minha resistência devido ao mecanismo de precipitação vai variar com aquele tempo de envelhecimento, com esse tempo que o material é mantido aqui na temperatura de envelhecimento. E ele tipicamente vai ter essa cara aqui. Eu vou partir de um material que tem uma solução sólida supersaturada. Na medida que eu deixo ele certo tempo lá na minha temperatura em que o envelhecimento vai acontecer, eu tenho rapidamente a formação de precipitados que inicialmente são extremamente finos e numerosos. Esses precipitados, eles ao crescerem, vão aumentar a resistência mecânica até um certo ponto, e depois desse ponto de máximo, a resistência mecânica começa a cair com o aumento deles subsequente. Ou seja, tem um tamanho crítico que corresponde a um tempo de envelhecimento crítico para dar para a gente a maior resistência mecânica. Essa condição de maior resistência mecânica é o que a gente chama de condição envelhecida. Seria o tamanho ideal, aí, o tamanho de resistência máxima que os precipitados vão conferir para a matriz, para o material metálico. Antes disso, a gente vai estar na condição subenvelhecida. Os precipitados são menores do que o valor crítico e estão em desenvolvimento. E depois disso, eu vou ter a condição superenvelhecida. Os precipitados são muito grandes. Tá? Então, por que os precipitados aumentam a resistência? Se a gente pensar que uma linha de discordância então está se movendo e tentando carregar a deformação, a hora que ela encontra um precipitado, ela vai ter que ou cortar esse precipitado ou circundar esse precipitado. Então, a linha de discordância lembra que ela não necessariamente é reta, né? Ela pode se curvar, a hora que ela está se movendo, ela pode se curvar ao redor dos precipitados, largar um anel ali para trás, um loop ali para trás, continuar o movimento. Qualquer um desses dois mecanismos aqui vai aumentar a resistência mecânica vai dificultar o movimento da linha de discordância, vai aumentar a resistência do material. Tipicamente, quando o precipitado é muito pequeno, ele vai cortar, a linha de discordância vai cortar ele, e precipitados grandes vão ser contornados, tá? O formato da curva de endurecimento por precipitação, em vários casos, tem inclusive a ver com a gente
mudar do mecanismo de corte para o mecanismo de contorno. Tá? Em ligas de alumínio, por exemplo, isso acontece muitas vezes. Quando a gente está abaixo do tamanho crítico, as discordâncias estão cortando os precipitados, e acima do valor crítico, as linhas de discordância estão circundando os precipitados. Tá? Não é sempre uma regra, mas isso acontece com frequência. Então, se eu olhar aqui minhas curvas de endurecimento por precipitação, isso vai ser muito afetado pela temperatura que eu fizer o tratamento térmico. Então, a primeira coisa que a gente nota é quanto maior a temperatura, mais difusão eu estou dando, né? Mais energia térmica eu estou dando, mais difusão vai acontecer. Então, a gente chega nessa condição envelhecida mais rápido, tá? Por enquanto, ignora esse teta linha aqui. Só percebe que quanto maior a temperatura, mais rápido eu chego na condição envelhecida. Outra coisa que isso não é uma regra, vai depender de material para material, é tipicamente em temperaturas menores eu vou ter um pico aí maior de resistência mecânica. Tá? Um possível motivo disso é se a gente olhar o nosso diagrama de equilíbrio de fases, quanto menor a temperatura, maior é a fração de precipitado. Você pode pensar que quanto mais precipitado, mais barreira, maior vai ser a resistência. Tá? Então, essa questão de temperatura e tempo do tratamento térmico de envelhecimento é importante, né? Pensa que quanto menor a temperatura que você for fazer esse envelhecimento, maior vai ser o custo do tratamento térmico de envelhecimento. Você vai ter que deixar por um tempo maior, né? É mais barato deixar aí um forno 1 hora a 190 graus do que 10.000 horas a 107 graus, por mais que essa temperatura seja maior, né? Então tem uma questão de custo aí envolvida também. Então, que materiais que usam endurecimento por precipitação? Não são todos, né? Alguns muito importantes aqui são vários componentes da indústria aeroespacial. Então, se vocês pegarem temperaturas de aplicação de operação menores, vão ser geralmente ligas de alumínio, né? Agora tem vários compósitos também que são usados em várias aplicações aí na indústria aeronáutica, mas grande parte desses componentes não foi e não será substituído, né? As ligas de alumínio. E dentro das turbinas dos aviões, que isso aqui então está operando aí a temperaturas maiores que 800 graus aí, a gente vai usar superligas de níquel que também vão usar, algumas delas vão usar endurecimento por precipitação, tá? Alguns componentes da indústria automotiva, né? Então está tendo também uma grande substituição aí de peças na indústria automotiva para componentes de alumínio e vários equipamentos esportivos aí, tá? E aí vocês vão ver bastante isso na parte de alumínio por causa da baixa densidade dele.